Olá pessoal, hoje estaremos recapitulando uma história chamada Estou destinado a me tornar a salvadora do protagonista. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal, isso nos ajuda muito. Aproveitem a história, que começa com Ariadne Elder é uma jovem, filha do Duque Elder, que já não está mais vivo. Em pé diante da janela neste dia ensolarado, Ariadne pensou que seu destino mudou no dia em que nasceu. Naquele momento, uma criada se aproximou da menina e disse que era hora de partir. Virando-se, Ariadne olhou para a mulher com determinação nos olhos e o pensamento persistente de que ela precisava sobreviver. A menina caminhou com a criada por corredores espaçosos de mármore repletos de móveis com detalhes dourados. De repente, Ariadne viu algo que capturou completamente sua atenção. Era a porta do palácio ligeiramente entreaberta. Naquele momento, ela foi preenchida literalmente com pensamentos de que não poderia perder essa chance. Ela definitivamente tinha que escapar dali. De repente, vozes foram ouvidas de trás da porta, como se alguém estivesse xingando, discutindo e falando sobre como se amavam e que a morte dela era a culpa dos monstros. Através da porta entreaberta, Ariadne viu dois homens, um jovem e um mais velho, discutindo entre si enquanto o mais velho repetia que não acreditava no outro. Um jovem de cabelos claros em um terno bege ecoava que ela era uma mulher frágil que nunca lidou com monstros, e ele mesmo estava em grande choque com tudo isso. Com essas palavras, o homem mais velho gritou que deveria tê-la salvo, e Ariadne congelou no lugar. Através da fresta da porta, lágrimas podiam ser vistas escorrendo pelas bochechas do jovem. Ele disse que a mulher acreditava que não era digna de ser uma virgem sagrada, e se deixasse este mundo. A menina ouviu atentamente a conversa, tentando entender o que estava sendo dito. O jovem cobriu o rosto com a mão, enxugando as lágrimas, e disse que nunca seria capaz de se perdoar pelo que aconteceu. A criada soltou a mão de Ariadne, avançou e correu para fechar a porta atrás da qual os homens estavam, mas a menina percebeu o que estava acontecendo e decidiu perguntar aos servos se estavam falando sobre sua mãe. A criada apenas segurou a mão da menina, dizendo que não importava e que o duque aparentemente ainda estava ocupado, e eles deveriam esperar um pouco mais. A menina se afastou da porta dourada, mas os palpites não saíram de sua mente porque ela sabia quem estava lá. O homem mais velho não era outro senão Salan Garcia, um talentoso mago que havia recebido o título de Grande Mago do Império, seu avô. O segundo homem era seu pai, a quem Salan odiava porque sua filha, mãe de Ariadne, engravidou muito cedo, e ele até mesmo a abandonou, vindo aqui apenas 8 anos depois ao ouvir a notícia de sua morte. Ariadne pensou que ele estava se comportando exatamente como no romance, duvidando da morte de sua mãe. A menina apertou a barra de seu vestido em um pequeno punho enquanto as memórias voltavam inundando-a. Ela lembrou como sua mãe abriu repentinamente as portas do salão onde Ariadne estava sentada e entrou gritando o nome de sua filha. Ao vê-la, a mulher cobriu o rosto com as mãos em choque, seus olhos cheios de lágrimas. Ela correu até sua filha e começou a examinar suas mãos, cobertas de cicatrizes, mas a menina não entendia nada porque seu pai dizia que era assim que ela deveria aprender. Lágrimas escorriam pelas bochechas da mulher e ela disse a Ariadne que ela não deveria mais aprender essas coisas, não permitiria. Ela se ajoelhou diante de sua filha e a abraçou com força, continuando a falar entre lágrimas sobre o quanto sentia muito. Então, Ariadne lembrou-se de como seu pai a pegou no colo e disse que sua mãe havia partido em uma longa jornada, mas prometeu contar exatamente para onde ela foi se ela completasse bem sua tarefa. Ouvindo isso, os olhos da menina se iluminaram de alegria, seu pai sorriu junto com ela. Ele perguntou se ela faria o que era necessário e a menina concordou feliz, abraçando o homem com força. Agora, lembrando de tudo isso, Ariadne não sentia essa alegria toda. De trás da porta, um homem adulto podia ser ouvido novamente. Ele disse que desde que chegou aqui, queria ver sua neta. A criada convidou a menina para entrar, mas a alertou para se comportar com cuidado com o convidado. A porta se abriu e ela viu seu pai diante dela. Ele perguntou a Salan se ele sabia o nome de sua neta. A menina deu um passo à frente e seu pai a apresentou pelo nome, Ariadne Elder. O homem disse que ela tinha 7 anos, mas Salan respondeu que já sabia disso e lançou um olhar insatisfeito para a menina. O homem loiro disse a Arya para dizer oi para seu avô e a menina fez uma reverência. Ao ver o olhar severo de seu avô, Ariadne percebeu que agora ele claramente pensava que ela não era de todo como sua mãe. Salan acenou com a mão em direção à menina, chamando-a para se aproximar. Arya pensou que no romance, naquele momento,
A menininha corria para seu pai, o Duque, afinal as crianças sentem se as pessoas gostam delas ou não, e segundo a trama do romance, o avô a odiava. Ariadne pensou que ela poderia ter feito o mesmo, mas sabia bem o que estava naquele romance. A menina franziu a testa, apertando o tecido do seu vestido com os punhos, enquanto seu pai tentava acalmá-la segurando seus ombros. Mas, naquele momento, Arya se lançou para frente, afastando-se dos braços de seu pai. Ela correu até seu avô e agarrou sua túnica com suas mãos pequenas. O mágico olhou para ela com surpresa. Olhando nos olhos dele, ela começou a implorar para que ele a levasse dali, porque mesmo que seu avô a odiasse, ele era definitivamente melhor do que seu pai. Solen não entendia o que estava acontecendo e continuava a olhar para a menina e como ela estava agarrada às suas roupas. Ariadne entendeu que não poderia dizer tudo diretamente na presença de seu pai e só podia esperar que seu avô entendesse e não a deixasse. Naquele momento, uma mão pousou em seu ombro e apertou levemente. Ela se virou e viu o rosto de seu pai escurecido de raiva. Ele disse sombriamente que já tinha dito a ela para não se comportar assim com os convidados. Mas a menina não desistiu e continuou a puxar o tecido das roupas de seu avô. Solen se virou para ela, pegou suas mãos e perguntou se ela realmente queria sair com ele. Os olhos de Arya se encheram de alegria e ela respondeu que sim, que realmente queria. O avô se ajoelhou diante de sua neta, acariciou sua cabeça e disse que, embora não esperasse por isso, não se importava em levá-la consigo. O duque indignou-se, dizendo que era perigoso, mas a menina segurou a mão do mágico, aproximando-se mais dele. Solen decidiu lembrá-lo de quem ele era e que poderia levar a menina consigo, ao que o duque respondeu que ela era tão fraca quanto sua mãe, Glória. O mágico respondeu sombriamente que foi ele mesmo quem criou Glória, então não precisava se preocupar com Ariadne. Ele disse que, como a menina queria ir com ele, então que assim fosse, e ficaria feliz em tê-la como companhia, já que não pôde estar com ela antes. Antes de sair, disse ao duque que ele poderia buscá-la mais tarde. Estava prestes a deixar o salão quando um homem loiro gritou para eles pararem, senão teria que usar a força. O duque gritou ordenando que Ariadne voltasse. No entanto, estas palavras não assustaram Salan de forma alguma. Ele se virou para o duque e decidiu lembrá-lo de que ele detinha o título de Grande Mago. A expressão do duque mudou imediatamente para uma de medo, e ele estendeu as mãos, com medo. Disse que era um sequestro, ao que o mágico sugeriu que ele reportasse isso ao palácio e visse o que o imperador responderia. O duque correu atrás de sua filha e do homem, implorando-lhes que voltassem, mas eles desapareceram silenciosamente atrás da porta do salão. Depois de algum tempo, Ariadne e seu avô já estavam viajando em uma carruagem puxada a cavalo. A menina olhou pela janela para o castelo em que havia vivido toda a sua vida e não podia acreditar que finalmente conseguirá sair. Então, olhou para o avô pensando que ele realmente não queria vê-la. Solen perguntou a Arya do que ela tinha tanto medo, e a garota ficou surpresa, pois isso definitivamente não estava no romance. O mágico não entendia por que ela queria tanto fugir com um estranho, e a garota se perguntava por que ele era tão gentil com ela. Uma lágrima rolou pela bochecha da menina e seu avô garantiu que ela agora estava segura e podia contar tudo. Arya sentiu que precisava explicar tudo para ele, que estava pronta para um acordo, mas as lágrimas continuavam a escorrer pelo seu rosto e ela não entendia por quê. Solen abraçou a garota, dizendo que ela podia chorar se quisesse. Ariadne se agarrou firmemente ao homem, segurando suas roupas nas mãos. No próximo momento, ela começou a chorar, despejando todas as suas emoções. Depois de um tempo, a garota lembrou da lenda segundo a qual Ariadne, apesar do poder do santo, não conseguiu revelar e encontrou sua morte aos 16 anos, e ela soube sobre seu destino aos 7 anos. As lembranças levaram Arya ao escritório no castelo onde seu pai preparava o elixir. Ele virou-se segurando estranhas garrafas de líquido em suas mãos. Atrás dele, Ariadne estava sentada em uma cadeira, as mãos pressionadas firmemente nos braços da cadeira e a cabeça baixa. O pai se aproximou da garota, abrindo a garrafa, e ela gaspou de medo. Ele se aproximou dela, inclinando-se sobre seu ouvido e colocando o braço em volta de seu pescoço, sussurrou que ela não deveria ter medo. Então, apertou sua mão firmemente em seu ombro e disse que não a machucaria porque a amava. Ariadne gritou com angústia, mas suas palavras pareciam se tornar um eco, e ela mesma parecia se quebrar como vidro quebrado. A menina parecia ter adormecido, mal lembrava seu nome e quantos anos tinha. Ela parecia flutuar através de fragmentos de memórias,
mas nem sequer sabia o que eram essas lembranças. Imagens de pessoas falando ao telefone e estradas cheias de carros voaram diante dela. E então ela percebeu que essas eram memórias dos 28 anos inteiros que ela havia vivido, eram memórias de sua vida passada. De repente, uma luz brilhante invadiu o rosto de Ariadne e ela até cobriu o rosto com as mãos, resistindo a ela, mas quando abriu os olhos, encontrou-se em um lugar desconhecido para ela, que aparentemente era uma biblioteca. A garota foi até as prateleiras com livros. Havia coleções de contos de fadas, poemas, romances policiais e histórias. Todas as prateleiras estavam literalmente cheias de livros. Então, ela percebeu que aquele lugar não passava de uma biblioteca de memórias. A atenção diária foi atraída para uma pilha de livros encadernados em preto na prateleira mais baixa. Havia cerca de 10 livros desse tipo no total, e a garota pegou um deles. Ela o colocou no chão em frente a ela e começou a ler. E então, viu algo que a surpreendeu incrivelmente. Entre as linhas do livro, viu seu nome, Ariadne Alder. A garota entendeu que era um romance que ela tinha lido em sua vida passada. O personagem principal era Axel Valentini, que tinha a habilidade de voltar no tempo e queria usar essa habilidade para salvar o mundo de criaturas demoníacas. No entanto, apesar de seus melhores esforços, o mundo caiu, e o romance acabou. De acordo com a trama, Ariadne Elder não viveu muito, e a menina só podia admitir que ela era a própria heroína do romance. Dizia-se que o Duque From Elder tinha 2 filhas, mas sua filha natural, Ariadne, morreu aos 16 anos, e ele reconheceu sua filha adotiva, Ellen, como herdeira. Todos a consideravam um gênio, mas o poder que ela usava não lhe pertencia. Ela usava a técnica da Santa Donzela para extrair a alma, e graças aos artefatos que o Duque fez, Ellen conseguiu se tornar a mestra dos espíritos. Apesar do fato de que a R praticamente não é mencionada no próprio romance, o motivo de sua morte tão jovem era óbvio para a garota. Uma lágrima de ressentimento rolou pela bochecha de Ara. Ela se lembrou do que seu pai fez com ela, como ele zombava dela, e embora ela tivesse apenas 7 anos de idade, lembrando-se de sua vida passada, ela percebeu que tudo isso era completamente anormal. Ariadne não entendia como o Duque poderia fazer isso com sua própria filha e, ao mesmo tempo, dizer que a amava. Ela se lembrou das palavras dele de que sua mãe simplesmente tinha ido viajar, e naquele momento ela percebeu que talvez ele mesmo tivesse matado sua mãe. Mas se ele a matou, então nada o impedirá de matar Ariadne. Naquele momento, a garota percebeu que seu pai, Franz Elder, era um homem perigoso, mas ela estava determinada. Ela definitivamente descobriria a verdade e mudaria o final deste romance. Mas, na realidade, ela, ainda inconsciente, seu avô a abraçando, ele gritou para o cocheiro apressar-se, e o homem chicoteou as rédeas e a carruagem se moveu mais rápido. Logo, uma enorme mansão rica com um belo jardim apareceu no horizonte, com montanhas nevadas se erguendo atrás dela. A carruagem entrou através dos portões de ferro negro. Um dos criados que estava dentro do castelo viu os hóspedes chegando pela janela e apressou-se para reportar ao seu mestre, um homem de meia idade de cabelos grisalhos, que o mágico havia retornado, ao que ele respondeu que não esperava sua chegada tão cedo. O homem, vestindo um uniforme dourado bordado, acrescentou que, embora a morte de Glória esteja sendo investigada, Solem continua insistindo em conduzir uma investigação pessoal. O servo acrescentou que o mágico provavelmente não veio sozinho. No mesmo momento, os homens ouviram Salan gritando que sua neta estava morrendo. O servo não sabia que o grande mágico tinha uma neta, mas seu mestre supôs que era Ariadne Elder, mas ainda não acreditava que ele pudesse trazê-la, porque seu pai não se importava com ninguém além do próprio mestre. De repente, ele pensou que seu pai poderia simplesmente sequestrar a garota do palácio. Rapidamente, vestindo um casaco de pele branca, o homem saiu às pressas para a rua, praguejando em voz alta que o velho estava completamente louco. O tempo passou e Ariadne finalmente acordou. Através de sua visão embaçada, ela viu tetos altos e paredes com detalhes em ouro diretamente acima dela, e então percebeu que estava em algum lugar estranho. Ela perdeu a consciência no caminho? Naquele momento, a porta do quarto se abriu e uma criada apareceu no limiar. Seu rosto se iluminou de alegria ao ver que sua senhora tinha acordado, e ela entrou para colocar roupa de cama fresca para ela. Neste momento, Arya tentando se levantar da cama cambaleou e a criada instantaneamente correu para a garota, salvando-a de cair. A garota ajudou Ariadne a se levantar e a avisou que ainda poderia ser difícil para ela se mover sozinha.
Ela sentou a garota de volta na cama, a cobriu com um cobertor e ofereceu-se para acender um fogo em seu quarto para que ela não pegasse um resfriado. Ariadne se voltou para a garota e ela sorriu docemente em resposta. A garota olhou para ela com surpresa e ao mesmo tempo fascinada, pois não se lembrava mais da última vez que alguém sorriu para ela. Os criados que trabalhavam para seu pai, o Duque, nem olhavam nos olhos dela. Arya perguntou o nome da criada, e ela respondeu que se chamava Lucy. Elas sorriram uma olhando para a outra, e a garota ficou muito feliz com isso. Foi muito agradável para ela. Lucy disse que estava feliz em ver Arya de bom humor porque estava preocupada com ela o tempo todo. E então a garota se enrijeceu, ainda sem entender quanto tempo tinha ficado inconsciente. Naquele momento, um homem de cabelos grisalhos irrompeu no quarto, afastando todos em seu caminho. Um jovem de casaco verde tentando se espremer no quarto estava descontente por o cavalheiro ter decidido entrar antes do médico. O homem pediu desculpas e deixou o rapaz entrar. Ele ajustou seus óculos e sorriu ao cumprimentar a jovem dama sem perder o sorriso do rosto. O jovem se aproximou da cama de Ariadne e perguntou se poderia examiná-la, e então Arya viu algo que a assustou muito. Eram as roupas do médico. A lembrança de como um médico masculino nas mesmas roupas disse que ela estava saudável piscou diante de seus olhos novamente. Em resposta, seu pai apenas sorriu e disse que, nesse caso, ele continuaria com seus negócios. Ela lembrou que um médico nas mesmas roupas a examinava sempre antes de suas chamadas de lições. Ariadne percebeu que não gostava desse homem e segurou a manga de Lucy buscando apoio, e embora a criada dissesse que era apenas um médico, a garota se recusou completamente a deixá-lo se aproximar dela. Ela pensou que, se acabasse sendo saudável, teria que começar essas malfadadas lições novamente. Então, o jovem se inclinou em sua direção, se apresentou como Jaylen Brown, o médico da família Weaver, e então Ariadne timidamente o cumprimentou de volta, começando a perceber que provavelmente estava na casa dos Weaver agora. Jaylen estendeu a mão para a garota mais uma vez, perguntando se poderia examiná-la. Ariadne foi informada de que tinha estado inconsciente por mais de 10 dias e que durante esse tempo seus músculos haviam se acostumado um pouco ao movimento, mas a garota pensou que seu pai agora devia estar preocupado com ela. Arya ainda estava um pouco nervosa, apesar de o médico parecer muito amigável, mas ela ainda estendeu a mão para ele, e Jaylen ficou surpreso porque a garota estendeu sua mão esquerda. Ele perguntou se ela era destra, ao que Ariadne respondeu afirmativamente, e então o jovem começou o exame, prometendo que faria tudo rapidamente. Quando o exame foi concluído, Jaylen saiu do quarto e se virou para o homem de cabelos grisalhos, sem entender por que a garota tinha medo dele, ao que o homem disse que sua fraqueza devido à perda de consciência provavelmente era culpa e acrescentou que sua mãe, Glória, também não gostava de médicos quando criança. Mas o médico percebeu que algo não batia, e era algo mais do que apenas medo de médicos, especialmente porque ela também tinha outras lesões. Vendo a questão nos olhos do mestre, Jaylen disse que, mesmo que Ariadne fosse destra, ela estendeu reflexivamente sua mão esquerda, o que significava que ela nunca mostrou sua mão direita aos médicos. Ele perguntou se tinham visto as feridas em seu braço quando a trouxeram e acrescentou que ela havia se tornado boa em escondê-las. O senhor não entendia quem poderia ter feito isso com ela, mas o médico respondeu que ela tinha feridas por todo o corpo, bem como problemas intestinais, e com base nisso, ele concluiu que ela foi torturada com a permissão de seu pai, o Duque. O homem de cabelos grisalhos estava perdido em pensamentos, pois antes ele pensava que o casamento de Glória e o Duque era uma boa decisão, porque a família Elder era uma das mais influentes no Império e o caráter do Duque não era ruim, e ele mimava sua esposa e filha. Ele pensava que Glória seria verdadeiramente feliz com ele, mas essa esperança foi desfeita. Jogando fora seus pensamentos, o homem bateu e entrou no quarto de Arya, pedindo à empregada para deixá-los a sós. Arya pensou que esse homem parecia ser seu tio. Ela olhou para ele e decidiu que ele estava zangado com ela, começando a pensar sobre o que poderia ter acontecido se, depois de engravidar, sua mãe tivesse decidido ficar com sua família. A menina cumprimentou timidamente seu tio, sabendo que seu nome era Ernest Weaver, e pediu desculpas pelo problema, prometendo agradecer ao homem por aceitá-la. Ernest ficou surpreso por ela estar agindo tão maduramente para uma menina pequena, para a qual Ariadne pediu desculpas, decidindo que ela tinha se comportado de maneira muito impudente e agora poderia ser mandada de volta para seu pai. Mas o homem sentou-se em sua cama e disse que ela não tinha que se desculpar.
Ele gentilmente colocou a mão em sua cabeça, dizendo que era culpa dele não poder ajudá-la nos momentos difíceis, mas a assegurou de que agora tudo ficaria bem. Ariadne ficou surpresa com o quanto ele a tratava calorosamente e estava prestes a perguntar por quê, quando Ernest a interrompeu, dizendo que ela poderia chamá-lo de tio. Ele disse que aquele era agora o seu quarto e que ela poderia ficar ali o tempo que quisesse, mas Arya ficou surpresa, decidindo que era demais para ela sozinha. Ela disse que seu último quarto não era nada como este, era muito menor e nem tinha janelas. Ernest pensou que o Duque estava apenas fingindo ser um pai amoroso, mas na verdade ele não só batia na menina, mas também não permitia que ela vivesse em boas condições. O homem jurou entre dentes contra o Duque e uma nevasca parecia girar ao seu redor. Arya sentiu frio e então percebeu que o Sr. Weaver era um cavaleiro elemental e era seu poder espiritual que ela havia lido no romance, mas na vida real tudo era ainda mais emocionante. A menina estava preocupada com o silêncio de seu tio, pois o poder espiritual começava a se manifestar se a noite estava agitada. Notando o olhar assustado de Arya, Ernest se apressou em cobri-la com um cobertor e disse que estava muito contente que ela gostasse do seu novo quarto. Ele então se levantou da cama e dirigiu-se à porta, acrescentando que agora a menina precisava descansar, mas Ariadne ainda não entendia por que ele não lhe perguntava nada. Ernest sorriu gentilmente para ela, dizendo que não havia necessidade de reavivar memórias difíceis e que ela poderia contar tudo quando estivesse pronta, mas Arya duvidava de suas boas intenções, já que no romance o grande mágico e Sir Weaver também não eram indiferentes a ela por causa de seu sangue nobre, mas ela queria saber o que era uma verdadeira família. No fundo, ela entendia que a família era apenas uma ilusão, uma crença vã de que alguém a amara apenas por laços sanguíneos. Ela ficou chateada ao perceber que nem em seu passado nem nesta vida ela seria capaz de experimentar a felicidade de ter uma família amorosa de verdade. O Duque não pararia em nada para obter Gliss, o elixir que poderia fazer qualquer um se tornar um elementalista, mas era impossível consegui-lo sem Ariadne, e o Duque estava interessado apenas em seu talento. Ela deitou em seu travesseiro pensando que se Ernest tivesse problemas com seu pai, o Duque, ele a abandonaria e ela teria que contar apenas consigo mesma. Logo, Ariana a adormeceu e novamente se viu na biblioteca, mas desta vez havia uma garota lá. Ela estava sentada no chão e lendo um livro. Ao ver Ara, ela estendeu a mão e a chamou. Ariadne sentou-se em frente a ela e a garota imediatamente a bombardeou com palavras sobre o quanto estava feliz em encontrá-la, que estava contente em vê-la depois de tanto tempo. Ao ver a expressão triste no rosto de Arya, ela perguntou se ela estava doente e se a lição estava difícil desta vez, ao que a menina respondeu que não teria vindo se estivesse doente. Essa garota era Pi, ela é o espírito guardião desta biblioteca, aparentemente ela nasceu junto com este lugar. Ela não podia ler, mas, graças às suas lições com Ariadna, ela rapidamente dominou a fala. Aparentemente, ela reunia todo o conhecimento da vida passada de Arya, mas ela mesma nem sabia seu nome, então a menina decidiu dar-lhe um novo e não conseguia pensar em nada melhor do que nomeá-la com o número Pi. O corpo de Ariadne sofria constantemente com dores devido às suas atividades, mas, graças a Pi, que sempre estava feliz por ela, ela conseguia suportar. Arya perguntou se Pi tinha completado sua tarefa e ela imediatamente pulou para os pés e caminhou em direção a uma das estantes de livros. Logo, ela retirou 2 cones de lá, com líquidos amarelos e vermelhos. A biblioteca de Pi era um ótimo lugar para esconder coisas, o que explica por que Ariadne contrabandeava os elixires para lá quando fugia de seu pai. Ao acordar, Arya começou a se preparar para o jantar com o senhor e Lúcia ajudou ativamente nisso, escolhendo uma roupa para ela e pedindo desculpas pelo fato de estar muito velha, mas a menina realmente gostou. Ariadne se perguntou quem poderia ter usado aquele vestido antes, já que seu tio tinha um filho e sugeriu que poderia ter sido o vestido de sua mãe. A menina se sentiu estranha por estar vestindo o vestido de sua mãe e descendo as escadas que sua mãe costumava correr quando criança, pois em sua vida passada ela nem sabia quem era sua mãe e nunca a tinha visto. Percebendo que a tinha perdido cedo demais em ambas as suas vidas, ela sentiu uma intensa tristeza e saudade de sua mãe. Mas logo Arya e Lucy chegaram à sala de jantar. Ernest saiu, seu olhar severo. A menina não entendia por que seu tio a olhava assim. Depois de um momento, Ernest se afastou deles, dizendo que ordenaria à costureira que fizesse novas roupas para ela. Arya percebeu que ele não deve ter gostado que ela estivesse vestindo as roupas de sua mãe, mas na verdade o homem estava chateado porque a visão do vestido favorito de Glória lhe lembrava de sua irmãzinha que não estava mais viva.
Ele franziu a testa, decidindo que, como o pai de Ariadne não havia comprado roupas normais para ela, ele mesmo compraria para sua única sobrinha. A menina o seguiu e sentou-se à mesa, que acabou sendo muito grande para ela, e Ernest, indignado que ele nem conseguia ver o rosto de sua sobrinha, num tom ameaçador, ordenou ao servo que trouxesse uma nova cadeira adequada para Ariadne. Quando tudo estava pronto, o homem sentou a menina ao seu lado e disse que ela poderia comer o que quisesse. Arya franziu o senho pensando que precisaria mastigar sua comida completamente para não incomodar seu tio e decidiu que precisariam conversar após o jantar. A menina era assombrada por pensamentos perturbadores e Ernest a observava silenciosamente enquanto ela comia. Ele não conseguia acreditar que ela conseguisse comer tão bem, mas o servo se apressou em corrigi-lo naquele momento. O homem reuniu seus pensamentos e decidiu que, como sua sobrinha estava tão alarmada, ele precisava protegê-la. Obviamente, ele não estava prestando atenção à sua expressão naquele momento e, quando Ariadne olhou para cima, ela congelou de horror. Ernest a encarou, seus olhos brilhando com um fogo azul brilhante, e o servo novamente se apressou em acalmar o homem. Nesse momento, outro servo se aproximou da menina colocando outro prato de comida para ela e sorriu docemente. Arya olhou para os servos e percebeu que todos estavam olhando para ela e sorrindo. Eles não eram como os servos em Eldir, apenas seu pai, o Duque, sorria para ela lá. Lembrando de sua vida passada, a menina percebeu que nunca foi favorecida, mas ela apenas queria ser amada. Então, agora, a única decisão certa para ela era fazer um acordo com seu tio. Ela se virou para Ernest, dizendo que tinha algo para mostrar a ele. O homem se inclinou para limpar o rosto dela com um lenço e disse que ela tinha comido muito pouco, pensando que ela tinha violado a etiqueta dessa forma. Arya baixou a cabeça e timidamente se desculpou, acrescentando que não cometeria esse erro novamente. Ernest sorriu gentilmente para ela e disse que ela tinha apenas 7 anos e não precisava agir como um adulto, mas a menina ainda estava com medo de que simplesmente pudesse ser expulsa dali e pediu ao tio que chamasse o grande mago. Ela acrescentou que ele deveria dar uma olhada no que ela queria mostrar, e Ernest decidiu esclarecer exatamente o que seria. Arya disse que queria contar o que seu pai fez com ela. Os olhos do homem se encheram de surpresa e raiva. Ele ordenou ao mordomo que chamasse o mago. O servo respondeu que o velho não havia saído da Torre Oeste há vários dias, mas Ernest pediu para ser informado de que, se ele não viesse, enviaria Ariadne de volta ao Duque. Literalmente, 5 minutos depois, um mago enfurecido entrou na sala gritando com Ernest. Ele o agarrou pelo peito, perguntando se realmente queria morrer em suas mãos por palavras sobre Ariadne. Então, o mago se virou e viu que Ariadne estava sentada no sofá, segura e salva, olhando interrogativamente para os homens. Ernest, descontente, perguntou a seu pai quanto tempo ele ainda pretendia se esconder na torre e se realmente não queria ver sua neta. Arya entendeu que o grande mago a odiava e, por isso, pediu-lhe que tolerasse sua presença por apenas um pouco de tempo, já que ela queria mostrar algo. E assim que o velho disse que isso não era verdade, a garota entregou aos homens os cones com o elixir que ela tinha escondido na biblioteca de Pi. Com determinação, ela disse que iria mostrar a eles como se livrar das impurezas. Os homens ficaram horrorizados e imediatamente se apressaram em direção à garota. Era urgente afastar esses elixires dela, mas eles não tinham tempo, e Ariadne despejou o líquido vermelho diretamente em sua mão. A pele da garota foi queimada com chamas negras, uma aura sinistra começou a se espalhar ao seu redor. A mão de Arya estava coberta de terríveis contusões, sangue escorrendo de seus dedos. Ernest sabia que tinha que cortar a mão infectada antes que a contaminação se espalhasse por todo o corpo. No entanto, a garota disse que tudo ficaria bem com ela, que não morreria, e o homem nem mesmo entendia por que ela estava dizendo isso. Ariadne pegou uma garrafa de líquido amarelo e derramou sobre seu braço afetado e, num instante, sua pele parecia saudável novamente, sem uma única ferida. Os homens não podiam acreditar no que viam, e a garota explicou que este era um elixir especial que permitia se livrar das impurezas, sua voz cheia de tristeza. Ela acrescentou que esse era exatamente o experimento que seu pai, o Duque, havia realizado com ela. Solen ajoelhou-se diante da garota examinando sua mão, e Ernest ainda não conseguia acreditar que o Duque ousava zombar de sua própria filha dessa forma. Arya disse que ele frequentemente realizava tais experimentos e as cicatrizes em seus braços serviam como prova disso. Então, o homem lembrou das palavras de Jalen de que a condição precária da jovem senhora poderia muito bem ser causada pela poluição.
Ernest sabia que se ela estivesse infectada, não teria muito tempo de vida. Os homens estavam em completo desespero, porque esperavam que, na realidade, tudo não fosse tão grave. Arya disse que o Duque começou a fazer isso com ela quando ela tinha 4 anos, quando percebeu que a garota tinha boa compatibilidade com os elementos. Solen pressionou as mãos da garota em seu rosto, tremendo de tristeza, achando que tudo era culpa dele, mas a garota disse que prepararia um novo elixir se ele ouvisse seu pedido. Este elixir era como veneno, e exceto Ariadne, ninguém poderia resistir a ele. A garota estava disposta a completar o elixir contanto que lhe fossem dados os ingredientes certos e fosse protegida até que se tornasse adulta. Ela baixou a cabeça e acrescentou que não queria voltar para Elder. Os homens permaneceram em silêncio, e essa reação assustou a garota. Ela estava prestes a dizer que não deveriam tomar uma decisão precipitada quando Ernest lhe entregou o frasco e perguntou se era toda a essência contaminada. Arya decidiu que os homens queriam ver sua ação novamente, mas Ernest se apressou em detê-la porque a garota estava sofrendo uma dor severa pelos efeitos desse elixir. Ariadne não entendia por que os homens estavam tão perturbados, pois ela lhes mostrou como a essência funcionava. Ernest e Solen se apressaram em assegurar à garota que não tinham medo do Duque e definitivamente a ajudariam. O cavaleiro deixou a sala chamando o mordomo, e Solen se virou para Arya e perguntou se ela o odiava por não poder salvá-la desse pesadelo. A garota respondeu que não o odiava de forma alguma porque ele não sabia o que estava acontecendo, mas o velho continuava a se culpar por isso, e embora Ariadne o assegurasse de que não era culpa dele, o mago se odiava por não conseguir proteger sua única neta. Para a garota, tudo isso era incompreensível, pois no romance Ariadne era apenas uma criança para Salan, por causa de quem sua filha morreu mais tarde. Ernest retornou à sala com um contrato que garantia a Arya toda a proteção de que precisava. A garota só podia assiná-lo, mas não entendia se também não precisava escrever suas responsabilidades para com eles. Afinal, não havia benefício para os homens protegê-la assim, mas Ernest assegurou à jovem senhora que não precisavam dela. Ariadne insistiu que, graças a este elixir, poderiam ganhar muito dinheiro e deveriam aproveitar essa oportunidade, mas Ernest não precisava de tudo isso porque o que ele realmente queria era se tornar uma verdadeira família para Arya. Depois de assinar o contrato, a garota deixou a sala, e os homens ficaram muito satisfeitos que tudo tivesse acontecido dessa forma. Eles notaram que, assim que o contrato foi concluído, um verdadeiro alívio apareceu no rosto da garota, pois ela finalmente se sentiu protegida. No entanto, Solen ainda não conseguia se recuperar. Ele se lembrava de seu primeiro encontro com Arya e de como ela se agarrou a ele, implorando para ser levada. Ele nunca ouvirá um pedido tão desesperado. Parecia-lhe que se tivesse chegado mais cedo, talvez pudesse ter salvo Glória, mas Ernest tinha uma mentalidade diferente. Ele precisava se preparar para a batalha porque queria fazer o Duque de Elder pagar por tudo. Era necessário reunir os Cavaleiros Leopardo da Neve, que de muitas maneiras eram superiores aos Cavaleiros de Elder. No entanto, Solen disse a seu filho que ele não deveria se envolver na política, e o homem ficou perplexo com essa resposta. O velho decidiu lembrá-lo de que ainda era o grande mago da Torre Mágica, bem como membro do Consulado Mágico do continente, e ele sabia do que estava falando através de uma cadeia lógica. Ele provou ao filho que, se a subjugação do labirinto cessar, então a esposa de Ernest, Celaena Casalis, pode sofrer. O mago estava muito irritado que coisas tão óbvias fossem tão difíceis para seu filho entender. Ele o aconselhou a investigar e ele cuidaria de Ariadne pessoalmente. Também pediu a ele que descobrisse sobre o acidente de Glória. Ernest pensou sobre isso, pois no ano passado houve um acidente em uma sepultura de cavalos não muito longe do Duque de Elder. A sepultura de cavalos era um labirinto de baixo nível, então os Cavaleiros do Chifre Dourado deveriam ser capazes de lidar com isso com facilidade. Glória liderava a equipe de limpeza da poluição e foi a primeira a entrar na zona de perigo, mas desta vez o grupo era um pouco maior do que o normal. Limpar a área de baixo nível não era perigoso, já que não havia monstros lá, mas assim que Glória entrou, mostrou sinais de contaminação e morreu. Essa era a versão geralmente aceita, mas Seren realmente não achou nada estranho nisso? O mago respondeu que tudo estava limpo, mas, no entanto, a essência que Ariadne trouxera seria suficiente para testar venenos. Se ela fosse envenenada, então até uma gota seria suficiente para causar infecção, e assim o Duque poderia se livrar de Glória com essa conclusão. Seren se dirigiu para a saída, aconselhando novamente seu filho a não se envolver na política. Enquanto isso,
Arya relia o contrato em seu quarto e agora se sentia verdadeiramente calma. Ela não esperava que os homens decidissem dar esse passo, mas estava contente que tudo tivesse ocorrido de forma diferente do que no romance. As intenções deles não eram como deveriam ser, mas olhavam para Arya de maneira semelhante ao olhar de sua mãe, que tentou salvá-la dos experimentos até o fim. Seu tio e avô olhavam para ela com o mesmo olhar amoroso e caloroso. Ariadne realmente esperava que eles se tornassem verdadeiramente uma família real para ela. O tempo passou e Arya e seu tio foram dar um passeio na estufa, e o homem estava tão cheio de pensamentos em proteger a garota que até decidiu carregá-la nos braços, não permitindo que ela caminhasse sozinha. Ele disse que seu avô construiu este lugar para sua avó e ela, por sua vez, encantou esta estufa para que o pequeno Ernest pudesse caminhar aqui. De repente, Ariadne notou seu avô escondido atrás de uma das árvores espiando-os. Percebendo que foi notado, o velho se apressou em se retirar. Arya e seu tio se aproximaram da janela, e a garota se perguntou quando a tempestade de neve acabaria, ao que Ernest respondeu que aconteceria na primavera, quando sua tia e primo retornassem. O primo de Ariadne era Eric Weaver, amigo de Axel Valentine, o personagem principal do romance, um brilhante mago que se tornou um arquimago e, o mais importante, era quem poderia mudar o final da história. Arya pensou que precisava ganhar sua confiança a qualquer custo, e o homem assegurou que seus parentes ficariam felizes em vê-la em breve. Eles retornaram ao castelo e os servos ficaram francamente perplexos ao ver seu rígido mestre agindo tão despreocupadamente com a menina. Ernest carregou Arya para seu quarto, e então o mordomo irrompeu neles anunciando que um hóspede havia chegado ao castelo. Arya decidiu espiar a conversa entre o cavaleiro e seu servo. Ela também se perguntava quem poderia chegar a essa hora. Descobriu-se que o hóspede chegou sem aviso prévio e então mencionaram o sobrenome Alder. Ariadne não podia acreditar que seu pai, o Duque Alder, realmente tivesse vindo buscá-la. Ela não esperava que isso acontecesse tão cedo, mas mesmo assim tinha um contrato, o que a acalmou um pouco. Um jovem entrou no escritório de Ernest e se apresentou como Rico Esparda, um cavaleiro do chifre dourado, mas Ernest claramente não estava feliz com o convidado. Ruse entregou a ele uma carta dizendo que foi enviada pelo Duque Alder, que estava muito preocupado com sua filha, mas Ernest apenas amassou a carta e a jogou aos pés do cavaleiro. Ruse sorriu, dizendo que seu mestre ordenou que ele não deixasse a dama sozinha por um instante sequer. No entanto, o homem se recusou categoricamente a entregá-la, dizendo que ela estava descansando. O jovem sorriu, perguntando se a dama estava realmente em cativeiro. Sir Weaver franziu a testa em raiva, respondendo que não era como o Sr. Elder naquele momento. Os guardas então irromperam no escritório, agarraram Ruse e aqueles que o acompanharam. Ernest ordenou uma saudação de acordo com a tradição dos Weaver. Nesse ínterim, Ariadne estava na biblioteca com Pi. Ela até pegou biscoitos de seu mundo para ela. Pi realmente gostava desse agrado, e Arya prometeu trazer mais da próxima vez. Enquanto Pi desfrutava dos doces, a garota procurava informações sobre Eric Weaver nos livros, e assim que encontrou sua primeira aparição no romance, Pi agarrou sua mão. Ela gritou que Arya estava em perigo e precisavam sair imediatamente. Pi tocou a testa da garota com sua palma, e muitos feitiços giraram ao redor de sua mão. Quando estavam prontos, ela os direcionou para Arya. Um momento seguinte, a garota acordou em seu quarto. Deve ter sido a torta que a jogou para fora do espaço. Ariadne olhou pela janela e já era tarde da noite lá fora. Ela não podia acreditar que tinha dormido tanto. Então ela percebeu que na verdade não era noite. Mas antes que ela tivesse tempo de reagir, uma sombra sinistra e com garras apareceu na janela. Um momento se passou e a janela já estava quebrada. Um enorme pássaro de gelo voou para dentro do quarto com um cavaleiro em cima. Ariadne o reconheceu como um cavaleiro do chifre dourado, um daqueles que chegaram hoje. Mas o que ele estava fazendo ali? O homem desmontou do pássaro e chamou a garota até ele, dizendo que pretendia levá-la para casa. Ariadne estava aterrorizada, ela definitivamente não queria voltar. O cavaleiro percebeu que aparentemente não seria permitido fazer tudo de forma pacífica e estendeu as mãos para a garota. Nesse momento, um brilhante raio azul apareceu entre eles. Um momento depois, Solen apareceu. Ele estava furioso por esse canalha ter ousado tocar em Ariadne. O cavaleiro recuou, não querendo lutar contra o grande mago, mas ainda esperava levar a garota consigo. Solen disse que o deixaria ir vivo se partisse de forma amigável, mas o homem claramente não queria ser subestimado.
Ele pegou uma ampola de elixir vermelho do bolso e a jogou para cima. Assim que ela estava acima do mago e da garota, ele a atingiu com um feixe diretamente de sua palma. Arya percebeu que era a essência da poluição e não podia ser detida por magia comum, então ela avançou. Ela fechou os olhos, se preparando para sentir uma dor incrível, e o cavaleiro não entendia o que estava acontecendo ali. No entanto, Solen chegou a tempo e cobriu a garota com seu manto. A essência pingava nele, queimando através do tecido azul, aconselhando o cavaleiro a ler mais sobre suas batalhas lendárias com monstros. O mago lançou o raio mais brilhante diretamente de seus dedos. Eles tocaram o cavaleiro do mal e ele arfou de dor, não querendo lidar com uma magia tão poderosa. Ele se apressou para se esconder quando Solen correu para a janela. O cavaleiro já tinha voado em um pássaro. Então ele voltou para Ariadne. Ele estava furioso por ela ter se jogado sob a poção derramada e, embora Arya garantisse que nada teria acontecido com ela, o mago não relaxou. Ele a abraçou com força, dizendo que deveria ser ele a protegê-la, não o contrário. Ariadne percebeu que estava incrivelmente quente nos braços do grande mago. Tendo-se acalmado, Solen pegou a garota em seus braços e a levou para um passeio pelo castelo, dizendo que seu tio já havia lidado com os convidados não convidados. Ele disse que só restava um deles, que ficou para cuidar de seus camaradas feridos e levá-los para casa vivos. Afinal, os convidados devem ser tratados com misericórdia, certo? Ariadne estava com medo de que tudo isso tivesse consequências, porque na novela The Elder são uma família poderosa com poder e riqueza, mas seu avô a tranquilizou, dizendo que o duque poderia ficar zangado quanto quisesse, não havia nada de errado nisso. De repente, Ernest saiu para encontrá-los. Solen imediatamente o atacou com perguntas sobre como esses canalhas conseguiram entrar na propriedade e começou a reclamar que não podia esperar pelo retorno de sua nora, Celiana. Ernest ficou indignado que seu pai confiasse mais nela do que em seu próprio filho, mas ele lembrou dos 289 duelos que o cavaleiro perdeu para sua esposa, mudando rapidamente de assunto. Ernest estendeu os braços em direção à Arya, pretendendo levá-la, mas Solen o repreendeu, dizendo que ele sempre a estava puxando. De qualquer forma, ele pegou a garota em seus braços, dizendo para ela apenas ser uma criança e não se entristecer com nada. Então Ariadne se lembrou de como a mulher idosa lhe disse que ela era repugnante e não parecia uma criança de jeito nenhum. Ernest já tinha dito anteriormente que ela tinha apenas 7 anos e não precisava agir como adulta. Na novela, Ariadne é uma criança destinada a morrer, mas ela se lembra de sua vida passada e agora tem a oportunidade de sobreviver. Sua relutância em desistir lhe deu essas memórias, mas agora ela definitivamente não podia ser apenas uma criança simples. Ela sempre teria que agir com cuidado, e seu cansaço constante a fez odiar a si mesma. Arya pediu desculpas aos homens por não agir como uma criança normal. Ernest colocou a mão em sua bochecha e disse que ela havia passado por muito mais do que uma criança normal e tinha o direito de agir de forma mais madura. Não era culpa dela que sua infância fosse tirada dela, mas ninguém a culparia por isso. Solen acrescentou que ficava triste em vê-la confiando apenas em si mesma, afinal, eles são família. A Ariadne apenas queria ouvir deles que poderia contar com eles e agir como uma criança, que estariam lá por ela e a protegeriam, e então talvez ela não tivesse que sofrer sozinha. Lágrimas rolaram pelas bochechas da menina e ela perguntou aos homens se realmente poderia confiar neles. Solen a abraçou forte e Ernest apertou sua mão, dizendo que ela não podia duvidar disso. O mago também disse que ela podia chamá-lo de avô, e então Arya não aguentou mais e rugiu no topo de sua voz. Ernest também queria que ela o chamasse de tio, mas o velho fingiu não notá-lo. Ele se apressou em levar a garota para longe dali, e o cavaleiro correu atrás deles. Neste momento, a situação no castelo Elder estava tensa. O duque estava irritado porque a tentativa de levar sua filha não tinha sido bem sucedida, e então ele percebeu que teria que recorrer a medidas extremas para trazer sua filha de volta para casa. O tempo passou, e Ernest decidiu levar Ariadne para passear. Eles iriam encontrar Eric, e a garota mal podia esperar por ele. As criadas correram atrás dela preocupadas que a criança pudesse ter pego um resfriado. E agora que Arya estava pronta, eles finalmente poderiam partir. Os servos viram a pequena senhora partir com lágrimas nos olhos, estavam muito preocupados com ela. Ernest pediu à garota que desse um passo para trás, e uma nevasca começou a girar ao seu redor assim que ele pronunciou a palavra nevasca. Um enorme leopardo das neves apareceu do nada. Arya percebeu que era uma besta de contrato, não deveria ser confundida com um animal comum.
Os magos fazem contratos com esses espíritos bestas. Isso é magia que tem uma forma. Tais animais são inteligentes e emprestam o poder do grande espírito. Ariadne se perguntou se um dia encontraria um espírito. A família Weaver deve ter um grande espírito guardião, e ela gostaria de vê-lo um dia. Ernest chamou Arya e a colocou na frente dele, montando o leopardo das neves. Eles estavam prestes a pular sobre o muro, e o homem pediu para ela segurar com firmeza. Com um movimento ágil, a besta pulou no telhado mais alto. Ernest percebeu que estavam no momento certo, e então Arya viu nuvens de poeira e neve surgindo ao longe. Eram as noites do leopardo das neves. O primeiro a chegar ao portão foi uma mulher de cabelos escuros. Ernest a chamou pelo nome, Verônica, e aparentemente ela estava novamente envolvida nisso. Era Verônica Bron, a cavaleira do leopardo das neves, com sua capa azul completamente coberta de manchas de sangue. Ernest disse que ela deveria ter lavado sangue antes, porque sua sobrinha estava ali. Verônica não sabia da existência dela antes e estendeu a mão para cumprimentá-la, mas Ariadne ficou assustada ao ver sangue em suas luvas. Enquanto conversavam, uma mulher com longos cabelos escarlates amarrados em um rabo de cavalo alto correu até eles. Era Celaena Casalis, Condessa Weaver, esposa de Ernest. Ao ver sua esposa, o homem imediatamente pulou para abraçá-la, envolvendo-a em um abraço apertado. Atrás deles estava um cara de cabelos brancos insatisfeito com o fato de estarem tão afetuosos na frente das pessoas. Era Eric Weaver, filho deles e um mago em ascensão. Ao ver seus pais se beijando, ele estava claramente incomodado com essa imagem, e assim que ele pensou sobre como era bom ser o único filho na família, ele viu uma menina sentada atrás de seu pai, no leopardo das neves. Ariadne percebeu que era Eric Weaver e pensou que ele parecia mais jovem do que na ilustração do livro. Enquanto isso, Verônica continuava a admirar a criança, mas Eric se perguntava o que ela via nela. Ele se aproximou da menina e disse que ela parecia repugnante, ao que Verônica respondeu que Eric ele mesmo estava longe de ser agradável. O cara ficou em choque com esse comportamento dela, mas Verônica não desistiu, disse que ele parecia uma vaca, e antes que Eric tivesse tempo de responder, a garota já havia montado em seu cavalo e saído pela porta. Então ele se virou para Ariadne novamente e começou a gritar que ela não tinha o direito de estar sentada no leopardo das neves de seu pai. Ele se aproximou dela e começou a puxá-la à força do animal. No mesmo momento Ernest se aproximou dele e segurou sua mão. O homem se aproximou da menina para verificar se ela estava machucada. Mas Eric ainda não entendia o que estava acontecendo. Celaena se aproximou em seguida, dizendo que iria encontrar a menina um pouco mais tarde, e Ernest levou Ariadne de volta ao castelo. Arya achou que o garoto ainda estava na adolescência, mas, mesmo assim, ele parecia ainda mais à vontade do que no livro, então ela decidiu falar com ele mais tarde. A criada informou a pequena senhora que Eric seria punido por esse comportamento, e Arya mesma ficou chateada com o fato de que o primeiro encontro deles tinha sido tão terrível. Ela se lembrou de Verônica e percebeu que não conseguia se lembrar dela. Então ela decidiu perguntar à criada sobre ela, e ela disse que tinha a mesma idade que Eric, ainda assim, já era uma cavaleira. O protagonista do livro, Axel Valentine, se tornou um cavaleiro elemental aos 12 anos, e embora Verônica não fosse a personagem principal, ela era claramente uma gênia. Mas Arya não entendia por que ela não era mencionada no livro. Talvez ela tivesse morrido no início. E então a ficha caiu para Ariadne. Ela se lembrou de como Verônica disse que partiria daqui se Eric se tornasse um conde, e toda vez no livro, Eric ficava bêbado até perder a consciência, ele repetia essas palavras. Será que Verônica era realmente sua amante falecida? A lenda dizia que por um longo tempo, labirintos habitados por monstros apareciam em todos os lugares, mas as pessoas não desistiam e continuavam lutando. No entanto, o labirinto que surgiu várias décadas atrás mudou tudo. Ele exterminou um poderoso império num piscar de olhos, e naquele momento, um raio de esperança surgiu, Axel Valentine. Ele foi a primeira pessoa a sobreviver no labirinto e seu objetivo era destruir o grande labirinto. Mais tarde, ele criou o esquadrão perfeito para sua missão, composto por 5 pessoas, um feiticeiro, um mago, uma bruxa, um sacerdote e um cavaleiro elemental. No entanto, praticamente nada foi escrito sobre os papéis dos 2 últimos, e não havia informações sobre Verônica também. Mas Ariadne estava certa de que ela era o talento que assumiu o lugar do cavaleiro, e ela decidiu descobrir mais sobre ela. Enquanto isso,
A criada levou a garota para o quarto onde a mulher estava esperando por ela. Era Celiana Cazus. A menina fez uma reverência, e a mulher pediu para ser chamada de tia a partir de agora. Ela disse que seu marido enviou uma carta, mas ela se perdeu no caminho, então ela só descobriu recentemente sobre tudo. A mulher acrescentou que nem mesmo os cavaleiros mais treinados poderiam ter ido tão longe quanto Arya foi. Nesta menina, ela viu uma guerreira se preparando para uma nova batalha. Explicou que um guerreiro nem sempre usa armas, e acima de tudo, é alguém que luta para vencer. Ernest acreditava que Ariadne era muito frágil, mas para Celiana, uma força sem precedentes estava escondida em um corpo tão pequeno. Aos olhos dela, Arya era uma criança verdadeiramente forte. Ela desejou que Eric fosse igual. Celaena entregou à garota uma caixa, um presente para o seu recente aniversário. Dentro, havia um pingente com uma lâmpada. Ariadne percebeu que era uma lâmpada mágica, e a mulher perguntou se ela já tinha uma antes. Mas a menina respondeu que esta era a primeira, o que surpreendeu Celaena, já que, pela idade de Arya, ela deveria ter recebido sua lâmpada mágica. Toda criança é obrigada a ganhar uma lâmpada mágica de seus pais. Celiana chamou a menina e colocou o pingente em seu pescoço, acariciando sua cabeça e elogiando seu grande feito. Ela disse que, se necessário, Ariadne podia recorrer a ela para ajuda, mas pediu para manter segredo. Ariadne foi dar um passeio pela estufa e pensou por que Celiana pediu segredo, mas por outro lado, ela ficou feliz que seus parentes se mostraram boas pessoas. Ela conseguiu terminar o elixir graças ao seu avô, e agora? Precisava testá-lo. Ela não entendia por que seu destino se desenrolou dessa maneira, por que renasceu no corpo da criança do Duque, e considerava toda essa história do livro absurda, mas ainda assim se pegou pensando que precisava encontrar um sujeito de teste para seu experimento. Então ela notou uma planta dissecada que costumava ser um narciso. A garota derramou o elixir sobre as folhas murchas, e um momento depois, parecia renascer, assumindo a aparência de belos narcisos. Nesse momento, alguém se aproximou dela por trás, era Eric. Ariadne queria encontrá-lo, mas não agora. No entanto, ela se virou para fazer uma reverência e cumprimentá-lo, chamando-o de irmão. Eric não ficou feliz com isso e disse a ela que, mesmo sendo sua prima, não tinha a intenção de tratá-la bem. Arya não entendia por que ele estava tão negativo, mas o rapaz permaneceu inflexível e disse a ela para sair dali, já que aquele lugar não era destinado a brincadeiras. No entanto, Ariadne respondeu que seu avô permitia. Eric não podia acreditar no que ouvia. Será que ela realmente estava aprendendo magia com ele? Ele começou a acusá-la de querer descobrir todos os seus segredos e roubar suas técnicas de magia. Ariadne entendeu que deveria se comportar com educação, mas ainda pediu a Eric para ser mais polido com ela. Eric ficou surpreso porque a garota realmente o repreendeu, dizendo-lhe que estava acima dele na escada aristocrática. Ele agarrou seu ombro, sua mão tremendo nervosamente, e então ele explodiu gritando para Arya parar de zombar dele. Ariadne decidiu acalmá-lo, dizendo que estava ali apenas para o experimento, e isso interessou Eric. Ele decidiu descobrir que tipo de experimento era. Ele olhou para a prateleira com as plantas e ficou bastante surpreso. As flores outrora murchas estavam florescendo novamente, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, Ariadne caminhava pela estufa, sua saúde havia deteriorado muito, ela realmente queria descansar. Eric a alcançou e, segurando-a pelo ombro, começou a perguntar o que ela havia feito com os narcisos dissecados. Quando a garota se virou para ele, ele viu que sangue escorria de seu nariz. Eric ficou surpreso e não sabia o que fazer. Ariadne limpou o sangue e se apressou em acalmar o rapaz, dizendo que não era culpa dele, mas o sangue não parava, e um momento depois, a garota quase caiu. Mas Eric conseguiu segurá-la. Ele tocou sua testa, ela estava literalmente pegando fogo. Foi então que ele percebeu que, desse jeito, ela poderia morrer. Ariadne acordou, inicialmente sem entender onde estava, mas logo percebeu que estava na biblioteca com Pi. A menina ficou muito surpresa quando percebeu que Pi a havia arrastado para cá de propósito porque ela estava com dor, mas Pi mesmo estava muito feliz em ver Arya. De repente, a menina sentiu que estava prestes a adormecer. Pi acariciou sua cabeça e disse para ela descansar. Quando Arya abriu os olhos, percebeu que agora estava em seu quarto. Ernest, Celiana e Lucy estavam ao lado de sua cama, quase chorando de emoção pela pequena senhorita. Jain logo entrou na sala para examinar Ari.
Adney e todos os outros visitantes foram retirados da cama dela. O médico disse que a menina quase havia se recuperado e, quando Arya moveu a mão, sentiu uma leveza incomum em seu corpo. Então Ernest se aproximou da menina com um sobretudo bege, pretendendo abraçá-la e gritando palavras de gratidão. Arya notou que a menina tinha olhos amarelos. Todos os sacerdotes têm, porque se uma pessoa é dotada de poder divino, seus olhos se tornam amarelos ao longo do tempo. O homem saiu pela porta com o padre para discutir os detalhes e Celiana se aproximou da cama de Ariadne oferecendo-lhe um lanche após seu sono de 2 dias. Ela sorriu e Lucy correu imediatamente para preparar a mesa. No entanto, Jaelin tinha algo a dizer. Ele disse que tinha dúvidas no início, mas agora está confiante. O fato é que Ariadne perdeu o sentido da dor. A menina não entendeu qual era o problema, afinal, não sentir dor é bom, não é? Mas o médico explicou que seu corpo ainda sofreria com os ferimentos e que isso não era normal. Ela nem sentia nada de errado antes de desmaiar. A dor é um aviso de perigo, mas o corpo de Ariadne agora não está ciente desses avisos, e isso é muito ruim. Jain recomendou fortemente que ela monitorasse a condição de seu corpo e acrescentou que, graças ao poder divino, a maioria das consequências negativas desapareceu. Enquanto Arya pode andar pela propriedade novamente, ela não deve exagerar. O médico saiu e Celiana se sentou com a menina, abraçando-a e dizendo que logo ela se recuperaria completamente. Ela alimentou a menina com uma colher. Dizem que Eric lamenta que isso tenha acontecido com você e ofereceu-se para designar cavaleiros para proteger a criança. Nesse momento, entraram na sala. Era Verônica Bratha. Ariadne não esperava vê-la aqui. Celiana assegurou que, apesar da idade de Verônica, suas habilidades são surpreendentes. A mulher disse que se Eric ofender Arya, Verônica pode repreendê-lo, mas apenas sem quebrar ossos. Ariadne ficou surpresa. E se Eric fosse repreendido pelo que aconteceu com ela, mesmo que não fosse culpa dele? Celaena disse que ele ainda se manteria firme. Ariadne estava muito surpresa que o cara tivesse feito isso. Quando a garota se recuperou completamente, ela começou a trabalhar com o Elixir, distribuindo-os entre as pessoas próximas. Avô, tio Eric, Verônica e Pi, embora ela duvidasse se seria útil dar a Pi, já que ela está sempre na biblioteca. Ariadne sentou-se na cadeira de balanço pensando que queria perguntar a Pi como ela conseguiu arrastá-la para a biblioteca da última vez. A menina fechou os olhos e adormeceu. Poucos momentos depois, ela se viu de volta à biblioteca, mas Pi não estava em lugar algum, então ouviu uma voz atrás dela. Pi estava lá, mas era como se uma espécie de parede de vidro os separasse. No entanto, Pi segurou o livro e suas mãos passaram pela parede. Ela gritou que havia encontrado algo interessante. Ariadne perguntou como a garota poderia passar por essa parede. Pi ficou muito surpresa que Arya não conseguisse fazer isso e saltou feliz pela parede, segurando o livro. A garota disse algo que Ariadne não ouviu através da parede. Ariadne ainda não entendia nada porque não sabia que Pi podia fazer isso. Ela se perguntava se outras partes da biblioteca eram semelhantes à que estavam, pois eram memórias de outras pessoas. No entanto, Pi disse que Arya é a única visitante dessa biblioteca, então as meninas voltaram para o livro. Descobriu-se que Pi encontrou informações sobre Verônica e então Ariadne viu algo no livro que a surpreendeu completamente. Era um relato da batalha no labirinto de Látia, localizado no domínio do Terceiro. A defesa foi destruída após a derrota e os monstros causaram danos significativos à cidade. Verônica Br, Cavaleira do Leopardo das Neves, 24 anos, morreu protegendo Eric Weaver de um monstro chamado Caçador de Sangue. Mas, como Verônica morreu aos 24 anos, isso deveria acontecer no futuro, mas algo não se encaixava. Pi disse que não encontrou nenhuma informação sobre Verônica no romance original, mas deveria haver informações sobre todos nos livros. A Biblioteca das Ilusões é o lugar onde todas as memórias de sua vida estão armazenadas, então Pi conhece este mundo e não é afetada por limites de tempo. Talvez Pi seja uma entidade que tem acesso a todo o conhecimento. Isso é uma verdadeira fraude. Ariadne decidiu pedir a Pi para encontrar algo mais. Pi concordou feliz porque estava entediada sentada ali sem fazer nada. Arya não queria que ela encontrasse informações sobre a morte de Gloria Weaver. Pi correu para seus braços agradecendo pela nova tarefa. Arya então entregou a Pi o elixir e a menina notou que havia uma inscrição na fita, era o seu nome. Ela ficou muito feliz e pediu para Ariadne amarrar essa fita em seu cabelo. Pouco depois, um tecido amarelo já estava se desenvolvendo entre os espessos cabelos loiros de Pi.
O tempo passou, Ariadne voltou ao mundo real e saiu para passear com Verônica, entregando a ela o elixir e dizendo que ela poderia usá-lo quando estivesse ferida. Mas Verônica ficou um pouco perplexa, perguntando por que estavam no telhado montando uma besta de contrato se a menina só queria ver seu irmão. Em resposta a isso, Verônica admitiu que só queria abraçar a menina pelo menos uma vez e que seria muito problemático subir as escadas. O cavalo bateu o casco e um pedaço de telha se quebrou e caiu do telhado, o que deixou Eric, como de costume, insatisfeito. Ele ficou embaixo, ordenando que a garota descesse do telhado. O cavalo saltou em um movimento surdo, terminando literalmente a poucos centímetros do cara, o que o deixou incrivelmente bravo. Ele também estava extremamente infeliz por ela ter trazido essa menina aqui em sua besta de contrato. Verônica se aproximou de Eric e agarrou seu peito, claramente infeliz com a forma como ele conheceu a pequena dama, mas Ariadne pediu à menina para soltá-lo. Eric ficou chocado com a força dessa menina. Arya decidiu dar a ele o elixir, dizendo que ele poderia aprender mais sobre isso com seu avô. Além disso, a garota queria se desculpar. Ela se lembrou que ele assumiu a culpa quando ela desmaiou e queria saber por que ele fez isso. Será que ele realmente não a odeia? Eric queria xingar, mas decidindo não mais entrar em contato com Verônica, ele se afastou. Quando ele partiu, a garota acrescentou que esse cara não valia os presentes da pequena dama, mas Arya estava certa de que ela fez tudo certo. O tempo passou e Ernest decidiu relaxar na estufa com sua esposa e sobrinha. Eles discutiram como o elixir de limpeza funciona. Selana se perguntava se a terra seria purificada uma vez que eles limpassem o labirinto e usassem o elixir. Ariadne disse que o elixir tem efeito apenas em organismos vivos, mas Celiana não desistiu. Ela queria saber se funcionaria no solo, mas Ariadne não sabia a resposta para essa pergunta. Foi decidido que precisávamos conduzir um teste. Se tudo desse certo, precisaríamos fazer ainda mais elixir. Arya disse que poderia preparar mais poções, mas pediu que as informações sobre isso fossem mantidas em segredo. Ela anunciou que queria que o elixir fosse vendido no mercado negro e, uma vez que a notícia da poção se espalhasse, eles doariam publicamente a receita para o templo. Nesse momento, o pássaro-correio trouxe uma mensagem para Solen, que falava da decisão de Ariadne. Ele perguntou a uma mulher em um rico traje adornado com ouro e pérolas o que ela achava disso. A mulher ficou muito intrigada com essa decisão por parte de Ariadne. A mulher era Rebeca Garcia, a proprietária da Casa Garcia. Após o aparecimento do grande labirinto, todo o território da Casa Garcia desapareceu. Rebeca teve dificuldade em encontrar um novo refúgio para sua casa. Ela era a segunda filha de Salom Garcia, um Ares que não se interessava por dinheiro ou poder. No entanto, agora ela tem uma riqueza inimaginável. Solen e sua filha continuaram lendo a carta, que dizia que Arya estava pronta para dar o elixir para o mundo todo de graça. Se fosse útil, Rebeca pensou que ela ia deixar tudo nas mãos do templo, mas Solen disse que ela queria fazer isso por si mesma, e a mulher ficou muito surpresa com isso. Ao doar a receita para o templo, Arya queria ganhar seu favor e também aumentar sua reputação, mas ao mesmo tempo criar em grandes quantidades, capturando assim o mercado. É difícil comprar qualquer coisa no mercado negro e o templo não aprova suas atividades. Então, quando o elixir entrar à venda, será imediatamente esgotado. Rebeca percebeu que doar para o templo permitiria que todos entendessem que a Ariadne criou a receita e quando o comércio começasse, ela não teria concorrência. A mulher chamou sua serva, para descobrir quantos anos essa brilhante garota tinha. Ao saber que ela tinha apenas 8 anos, Rebeca ficou tão encantada que queria torná-la sua sucessora, mas Solen foi categoricamente contra isso, afinal, ela era a herdeira direta do Duque de Eldire. Becca fez beicinho, insatisfeita, e disse que não podia desistir da distribuição do elixir, mas Solen respondeu que, de qualquer forma, apenas Arya tomava todas as decisões. No entanto, a mulher insistiu que um dos adultos deveria supervisionar isso, mas Solen sabia que ela não era uma criança comum. Então, pessoal, o que estão achando dessa história até agora? Por favor, inscrevam-se e ativem as notificações para atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias, para serem os primeiros a saber quando forem lançadas. Muito obrigado pelo seu apoio. Até a próxima!